Olá, seja bem-vindo ao programa Academia. Hoje vamos discutir tema que envolve o sistema prisional brasileiro, puxando pena, sentidos nativos da pena de prisão em cadeias do Distrito Federal. Estudo feito pela doutora em Direito, Carolina Barreto Lemos. Puxando pena, sentidos nativos da pena de prisão em cadeias do Distrito Federal. Tese apresentada como requisito parcial à obtenção do título de doutor em Direito da Universidade de Brasília, sob a orientação do professor doutor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. Para nos ajudar a compreender o estudo e o foco sobre o qual a pesquisadora se debruçou, eu destaco que foram 4 anos de estudo e 2 anos de trabalho de campo, a gente vai ter aqui a ajuda, a colaboração dos nossos convidados debatedores. Eduardo Xavier Lemos, mestre em Direito, Estado e Constituição, e o doutor em Sociologia Luiz Otávio Teles Assunção. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui na Academia, por aceitarem o nosso convite para virem discutir aqui esse assunto tão importante. Eu me dirijo diretamente a Carolina. Carolina, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Pode fazer essa explanação inicial para a gente saber do que se trata exatamente, qual foi esse foco? Posso sim. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e a presença dos debatedores também. Então, foi um estudo de 2 anos nas cadeias do Distrito Federal. O Distrito Federal tem várias cadeias, tem uma cadeia feminina e tem, eu acho que são 4 ou 5 cadeias masculinas. Eu me concentrei nesse estudo na cadeia feminina, em 3 das cadeias masculinas, e o objetivo principal do estudo era entender a perspectiva das pessoas presas sobre a pena de prisão, porque muito se discute na doutrina as funções da privação de liberdade, mas eu queria entender como que as pessoas que estão privadas de liberdade enxergam esses sentidos da pena de prisão, né? Então, puxando pena, que foi aí essa expressão do título, né? Puxando pena designa justamente esse cumprimento de pena, esse dia a dia do cumprimento de pena nas cadeias, né? E eu acho que o aspecto que ficou assim, mais destacado na minha pesquisa foi o aspecto assim, do sofrimento que é essa experiência dentro das cadeias e quais são as formas que as pessoas que estão presas utilizam para resistir ou para dar conta mesmo de passar por essa experiência, né? De sobreviver mesmo a essa experiência, que tem não apenas esse sofrimento, que é o sofrimento assim, de estar longe dos seus familiares, né? De estar mesmo privado de liberdade, como também aqueles sofrimentos que têm mais a ver assim, com o que os meus interlocutores e as minhas interlocutoras percebiam como uma desconsideração deles e delas no sistema carcerário, seja porque se sentiam maltratados, seja porque os serviços penitenciários eram ruins, porque a comida era ruim, porque tinha muita superlotação. Então, o puxar pena é esse esforço diário para lidar com todas essas questões que vêm junto com a privação de liberdade. Vamos então pedir a participação dos nossos convidados, debatedores. Vamos, Carolina? Vamos. Vamos lá. Professor Luiz Otávio, por favor, faça uma questão para Carolina. Pois não. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite, parabenizá-lo, Matula, pelo excelente programa que a gente tem assistido, tem sido divulgado. Cumprimento a doutora Carolina pela belíssima tese, colega Eduardo. Doutora Carolina, me chamou a atenção nesse trabalho o seu enfoque, bastante diferente de enfoques relativamente tradicionais, quando se fala de questões prisionais, que eles são muito referentes, né, a questões de natureza jurídica. E a senhora fez uma leitura distinta, que nem sempre, embora seja importante a questão da sociologia, da antropologia jurídica, você fez essa leitura. Essa leitura ela é bastante diferente. Gostaria de te ouvir sobre em que essa leitura antropológica do assunto, ela nos permite melhor compreender todo esse processo. Em que a antropologia te ajudou, em que ela contribui, por que é tão importante essa leitura multidisciplinar de um assunto tão sério como esse? Obrigada, professor Luiz.
Bom, primeiramente eu tive muita sorte de ter como orientador o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, que é um antropólogo. Então, desde o início do nosso trabalho, ele quis que eu fizesse uma etnografia, que é uma forma de estudo que é típica da antropologia, o senhor conhece bem, né? E que pressupõe esse diálogo com a população nativa. Nesse caso, a população nativa eram justamente as pessoas presas. Eu acho que a maior diferença entre um enfoque jurídico e um enfoque antropológico, etnográfico, é que no enfoque jurídico é um enfoque muito normativo. Então, vem já com aquele arcabouço legal, né, do dever ser, né, e isso acaba influenciando muito a leitura do campo. Enquanto que dentro de um enfoque etnográfico, o mais importante é tentar entender a percepção dos interlocutores, né? E não impor uma percepção que é normativa ou que é da lei, né? Então, se despir um pouco desses preconceitos e desses conceitos até legais e dogmáticos para aprender com os interlocutores e com as interlocutoras sobre o seu ponto de vista sobre a questão. Então, enquanto na dogmática jurídica existe toda essa discussão sobre as funções da pena, quando a gente conversa com as pessoas que estão realmente cumprindo pena, a gente não vê essa discussão, não se inscreve no dia a dia daquelas pessoas. Então, a gente vê como que a discussão dogmática, às vezes, ela é muito abstrata. E ela não dialoga efetivamente com o fenômeno social, né? Perfeito. Professor Eduardo, por favor, faça uma questão para a Carolina, por gentileza. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, por esse excelente programa. Parabenizar a Carolina pelo grande trabalho, pela grande pesquisa. Carolina acabou de falar sobre a importância do interlocutor. E a tua tese me chamou muita atenção sobre a expressão exclusão discursiva. Uhum. Nesse sentido, gostaria que tu abordasse qual é a importância de que as pessoas encarceradas ou a voz das pessoas encarceradas seja melhor explicitada pelos pesquisadores e pelos cientistas. Obrigada pela pergunta, Eduardo. Eu acho que sua pergunta dialoga bastante com a pergunta do Luiz, né? E que era justamente meu interesse, era expor essa voz, considerando que é uma voz muito apagada dentro do contexto brasileiro, né? E essa expressão exclusão discursiva, ela foi primeiramente usada pelo meu orientador, Luiz Roberto, para se referir de uma forma mais ampla ao que ocorre dentro do judiciário brasileiro de modo geral, né? Em que ou os réus ou as pessoas que demandam direitos, às vezes são excluídas excursivamente do processo, ou seja, são pouco ouvidas. No caso das pessoas presas, isso fica bem mais evidente, né? E o que é interessante é que não apenas essas pessoas têm pouca oportunidade para ter voz publicamente, para expor, né, as suas opiniões, os seus sentimentos, né? E as suas visões sobre o assunto, como quando elas têm voz, elas são desqualificadas, né? Essa voz não é levada a sério, como se essas pessoas não fossem pessoas dignas de confiança, né? Então, o que agrava ainda mais o processo de exclusão discursiva. Então, a minha proposta era justamente pegar essa voz e falar, não, ela não só é importante, como ela deveria pautar a nossa discussão teórica sobre o assunto. E não apenas ficarmos discutindo abstratamente sobre a prisão, sobre o que a gente pensa sobre a prisão, sem perguntar para quem está vivendo isso no dia a dia, né? Bom, eu tenho uma questão aqui que, por mais que ela seja complexa, vamos tentar sintetizar aqui, e eu vou colocá-la mesmo assim porque pode surgir uma discussão disso, né? Quando, das suas entrevistas, qual foi a impressão que você teve em relação a essa voz, né, que se fala dos encarcerados, quando eles falam sobre a verdadeira possibilidade de recuperação de uma pessoa que foi presa por um crime, já condenada ou ainda não? Quer dizer, você percebe como determinantes em relação a essa recuperação questões ambientais, aquele dia a dia que elas vivem, ou as relações pessoais que elas têm lá,
né, com outros presos, né? O que você conseguiu perceber em relação a essas encarceradas? A maioria absoluta dos meus interlocutores negaram a possibilidade da prisão recuperar, né? Assim, essa proposta que seria de ressocialização, eles não acreditam que isso é possível pela via da prisão e como a prisão no Brasil, né? O que acontece é que eles têm que sobreviver àquela realidade. Eles não têm escolha, eles não podem falar, eu quero que seja diferente, então vai ser diferente. Não, aquilo é a cadeia. Então, eles têm que criar mecanismos para resistir. E quando eles criam mecanismos para resistir à pena de prisão, eles encontram, sim, aspectos que ajudam, eu não vou dizer a recuperar, mas ajudam a ver algum aspecto positivo, a ver alguma coisa que possa, alguma lição que eles podem tirar, mas não tem nada a ver com a prisão, tem a ver com o que eles mesmos criam de regras de convivência, por exemplo, né, das amizades que eles contraem dentro do espaço prisional, nas relações com a família. Muitas pessoas falaram, não, eu revi a relação que eu tinha com a minha família, eu passei a valorizar mais a minha família do que antes, mas eles falam, olha, quem me ensinou isso não foi a prisão, né? Foi à medida que eu fui vivendo aquilo ali, tendo a minha relação com a família e conversando com os meus colegas e na forma como a gente se organizava e nas regras que a gente criava, eu tirei essa lição por conta própria, não foi a prisão que me ensinou, sabe? Porque aí eles falam, o que acontece com muitas pessoas, infelizmente, é que elas vão para a prisão e saem de lá muito mais revoltadas, né? Bom, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, eu peço Tá. licença a você, Obrigada. os senhores também. A gente volta daqui a pouco, vamos fazer um rápido intervalo e o Academia estará de volta daqui a pouco. O programa Academia está de volta hoje com o tema Puxando Pena, sentidos nativos da pena de prisão em cadeias do Distrito Federal. Um estudo feito pela expositora, doutora em Direito, Carolina Barreto Lemos. Doutora Carolina, eu fiz uma questão aqui que, no trabalho, você disse que assumiu alguns papéis ao conversar com as encarceradas, né? Pesquisadora, amiga, confidente, advogada, como você relatou nesse trabalho. O que você diria que trouxe como experiência profissional para a vida ao lidar com esse assunto e conviver com essas pessoas que afinal de contas, elas clamam por esse reconhecimento, né? Sim. Eu acho que como experiência profissional, eu passei a ver a advocacia de uma forma muito diferente. Eu tinha uma visão da advocacia que era essa visão um pouco mais tradicional da advocacia que a gente faz sentado atrás de de uma mesa de escritório, no computador. E nessa advocacia na cadeia, eu entendi que a advocacia tem muito de serviço social também, na cadeia principalmente. Porque advogado ali, ele não vai simplesmente escrever uma peça. Ele, às vezes, ele vai ali para passar um recado para a família, às vezes ele vai ali para levar um colchão, para levar um agasalho. Então, é uma série de outras problemáticas que vem à tona quando a gente faz advocacia na cadeia, que não são simplesmente legais puramente, sabe? Então, a gente vê a importância do advogado ter uma sensibilidade para lidar nesse contexto, sabe? Que não é simplesmente o contexto do tribunal, assim, né? Não é simplesmente o contexto do escritório, do tribunal. E como experiência de vida, eu acho que é tão importante a gente sair um pouco, a gente se deslocar um pouco dos nossos problemas cotidianos e ver e ouvir e trocar com pessoas que têm outra experiência da vida, né? E passar a considerar um pouco mais isso no nosso dia a dia, até nos julgamentos que a gente faz, na nossa vida, a gente ser um pouco mais tolerante, ser um pouco mais generoso, eu acho. Faz todo sentido. Professor Luiz Otávio, certamente temos aqui conosco uma advogada, se assim ela escolher, que vai ser diferenciada depois de uma experiência como essa, ou mesmo
uma professora, enfim. Como é que o senhor vê essa questão dessa experiência vivida pela doutora Carolina? Perfeita. A doutora Carolina estava falando, eu estava justamente pensando, me pareceu que você estava falando com essa perspectiva, que você parece que assimilou muito bem, a perspectiva antropológica, faz tanta falta também, esse lado mais humanista, que as ciências sociais trabalham tanto, de você estar mais próximo daquele que você está pesquisando, você entendê-lo mais profundamente, que tantas vezes falta, às vezes, né, tantas vezes, nesse discurso jurídico que você acentuou tão bem. E aí, justamente, eu queria pensar uma outra questão, como é difícil, e isso é tão bom, o programa Academia trabalha com essa dimensão acadêmica, né, de trabalhar um pouco das questões difíceis das pesquisas, enfim. E sobre o acesso a essas pessoas, isso é sempre um problema, especialmente tratando de pessoas encarceradas, e que é uma questão essencial no caso das ciências humanas, estar próximo dessas pessoas. Sobre essa questão, teve dificuldade? Foi muito difícil o acesso, na realidade. Tanto é que, assim, a maior parte das entrevistas que eu realizei não foram feitas dentro das cadeias, elas foram feitas no Departamento Penitenciário Nacional, onde eu tive, assim, muita ajuda, as pessoas que trabalhavam lá, assim, receberam de braços abertos, então elas me permitiram fazer pesquisa e entrevista com as pessoas que trabalhavam ali e cumpriam pena, ou no semiaberto ou no aberto, né? Então, eu fiz entrevista com essas pessoas, as que queriam, obviamente. Eu fiz algumas entrevistas dentro da unidade prisional feminina, que eu tive a ajuda também de uma agente que teve um pouco mais de sensibilidade, mas depois que ela saiu por causa de uma licença que ela teve, minha pesquisa foi logo interrompida pela direção. E nas outras direções eu não consegui sucesso para entrar e fazer as pesquisas lá dentro. Então, mais uma vez, a gente vê como que as unidades prisionais não têm interesse, efetivamente, em produzir pesquisa ali dentro, porque se sentem, me parece, que se sentem ameaçados, na realidade, assim, como se a gente fosse expor alguma verdade que os ameaçasse, no lugar de estabelecer uma relação de parceria, que seria o mais interessante, porque se eles tivessem uma relação de parceria com os pesquisadores, eles poderiam também usar essas pesquisas para melhorar os seus serviços, né? Então, foi bem dificultoso no meu caso, assim, é um campo de difícil acesso, e foi por isso que eu descobri que a advocacia, não só porque os meus interlocutores, depois de um tempo, demandaram, assim, mesmo que eu intervisse a favor, sabe, deles, mas depois eu descobri como que a advocacia é também uma forma de se inserir na cadeia e de produzir conhecimento sobre a cadeia, né? Eu percebi na pesquisa da doutora Carolina uma frase que muito me impactou, tanto das pessoas que trabalhavam no sistema carcerário quanto dos presos. A referência aos direitos humanos sempre era em terceira pessoa, ou até mais distante ainda. O pessoal dos direitos humanos, a visita do pessoal dos direitos humanos. Direitos humanos se torna algo muito distante quando a gente fala de direitos básicos para todos os cidadãos. Então, acho que a doutora Carolina consegue nos explicar melhor como essa relação dos direitos humanos para as pessoas encarceradas. Então, essa questão dos direitos humanos, ficou muito claro como que uma perspectiva jurídica, às vezes, ela é um pouco limitante. Porque quando pensamos juridicamente em direitos humanos, pensamos direitos abstratos, universais. Mas quando a gente conversa com as pessoas que estão presas, direitos humanos não são esses direitos universais, abstratos, eles são pessoas, né? Os direitos humanos visitam a cadeia, os direitos humanos vão embora da cadeia. E isso é uma imagem tão clara, porque é justamente isso. Os direitos humanos chegam ali, eles visitam e eles vão embora. E o fato mais importante é que eles efetivamente vão embora. E eles não ficam na cadeia, né? Então, teve uma interlocutora que disse para mim, uma vez os direitos humanos vieram, eu reclamei que a comida estava azeda, aí ela disse, foi só os direitos humanos virarem as costas, eu fui presa para isolamento. Ou seja, ela foi castigada por ter reclamado que a comida estava azeda para os direitos humanos, quando os direitos humanos foram embora, ela foi para o castigo. Então, olha que interessante, né? Os direitos humanos são pessoas, são grupos que visitam e partem. Isso me ensinou uma nova forma de fazer pesquisa, essa forma de incorporar o ponto de vista dos interlocutores, né? E não achar que a gente sabe mais, não é porque a gente se formou no direito,
né? E que a gente vai chegar ali, que a gente não sabe mais sobre a cadeia do que quem está efetivamente preso, né? E eu descobri isso, o quão pouco eu sabia sobre a privação de liberdade, até conversar com as pessoas que estão presas. Elas sim têm um conhecimento a nos passar, e muitas vezes a gente pensa que elas não têm nenhum conhecimento a nos passar, né? Mas ao contrário, elas têm um conhecimento muito rico, e se a gente estiver aberta a ouvir as pessoas presas, a gente pode melhorar em muito a forma com que a gente lida com os conflitos na nossa sociedade, eu acredito. Professor Eduardo, alguma questão? O nome da tese se chama Puxando Pena, e um dos livros trabalhados é O Mito de Sísifo, que trabalha um árduo mito de... Eu gostaria que tu fizesse uma analogia desse puxando pena das pessoas encarceradas com esse mito, na verdade, explicasse por que isso te interfere tanto no teu trabalho. Eu sempre gostei muito do mito de Sísifo, e quando eu comecei a perguntar muito para os interlocutores o que é isso, né? Por que vocês falam puxando pena? Aí eles me respondiam, porque você puxa, todo dia você está ali puxando, e eu vi que era uma coisa pesada, assim, que todo dia você recomeçava, você puxava, acabava o dia, você puxava, acabava o dia, né? E aí eu me lembrei daquela imagem do Sísifo, no mito ele foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra até o topo de uma montanha e vê-la cair novamente, eternamente. Esse é o trabalho de Sísifo, né? Então, aquele puxar pena me lembrou muito esse trabalho, porque é um trabalho ele é um trabalho que ele é inútil, né? É como um pouco esse puxar pena, ele não tem um fim positivo, né? Digamos assim, não é produtivo, você não produz nada com aquele tempo, é um tempo que é mais ou menos perdido na sua vida, pelo menos as pessoas sentiam isso. E é isso, você todo dia puxando aquela pedra para o topo da montanha e no final do dia você vendo aquela pedra cair de novo, ou seja, no dia seguinte você ia acordar e tudo ia começar novamente, né? Então foi um pouco essa analogia que eu fiz. Muito bom. Carolina, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui e compartilhar com a gente esse trabalho. E também parabéns, viu? É um trabalho belíssimo e importante, sobretudo importante. Professor, muito obrigado. Professor Luiz Otávio, professor Eduardo, muito obrigado também. E agradeço ainda a você que esteve conosco aí por essa meia hora. O Academia chega ao fim, nós esperamos que você tenha gostado do programa. Assista a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Mande também suas críticas e sugestões para a gente. O e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo.